Olá, artista das resinas compostas, professor Vanderlei aqui, seja muito bem-vindo a essa videoaula. E nessa videoaula você vai ter a oportunidade de conhecer os materiais de acabamento e polimento, os mais corriqueiros que eu uso, ou seja, você vai ver que você vai precisar de muita pouca coisa para deixar as suas resinas brilhando igual espelho, tá? Então eu vou te mostrar que apenas com dois tipos de material, material de acabamento e material de polimento, e com um ou dois, três itens de cada um, você já consegue fazer polimentos simplesmente lindos. E olha só, antes da gente ir para a aula, eu queria te falar o seguinte, olha só, em algum lugar aqui desse vídeo, tá? Se você está vendo no YouTube, na descrição do vídeo, se você está vendo aí no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social, você vai encontrar um link para quê? Olha só, se você tem interesse em fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos em apenas 30 dias, sabe o que você faz? Clica nesse link e vai conhecer o método Lentes Diretas. Tá? Se o método Lentes Diretas não tiver aberto as inscrições, coloca seu e-mail lá para você ser avisado quando vai ter as inscrições, tá? Se você está aqui no canal do YouTube, tá? Assista esse vídeo de acabamento e polimento, dos materiais de acabamento e polimento, ou seja, materiais simplificados, tá? Sem enrolação, sem mimimi. São, você precisa disso, 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 nada importado de outro planeta, nada. Coisa simples que você acha em qualquer dental e que você vai fazer suas resinas brilharem. Além desse vídeo, tá, que você vai ver agora, daqui a pouco, dá uma fuçada aí no YouTube para ver vários vídeos que a gente tem. Vai no canal do Instagram, o canal do Instagram é @by_vanderleijr, tá? Aquele by, né? DY, Vanderlei com W, tá? Vanderlei com W e Y, JR de Júnior. Então vai lá, no Instagram também tem muita coisa bacana. A gente tem o nosso blog também, na descrição do vídeo aqui vai ter o blog, tem uma pancada de artigos falando daquilo que a gente é louco, resinas compostas. Legal? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Os materiais mais simples e meia dúzia de materiais de acabamento e polimento que vão deixar suas resinas brilhando, não tem erro. Então olha só, bora pro vídeo. Olá, artista das resinas compostas, olha só que presta muita atenção nessa videoaula, que essa videoaula vai tirar um monte de dúvidas, principalmente as dúvidas que mais aparecem aí no meu direct, que aparecem aí nas mensagens que a galera manda, justamente porque a gente vai falar de acabamento e polimento. Então vamos lá, a gente vai falar do que? Acabamento e polimento. Então, acabamento e polimento. Então olha só, já começa a separar essas duas palavras. A gente precisa de materiais para acabamento e materiais para polimento. Então aqui a gente vai tirar uma dúvida, principalmente do que é mais corriqueiro, do que é mais fácil você ter no consultório e principalmente o que? Marcas comerciais. Para quê? Para facilitar o teu dia a dia, né? Então, para você saber o que realmente você precisa, se existe algum protocolo mais simplificado, o que é legal comprar, o que não é legal, tá? Então, essa videoaula é para isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente não faz um protocolo de acabamento e polimento adequado, a gente tem uma coisa chamada problemas. Por quê? Porque uma resina composta que não seja bem acabada e bem polida, claro, fora a fotopolimerização que tem que ser adequada, etc, do protocolo, mas uma resina composta que não está bem acabada e bem polida vai nos trazer problemas. Que problemas que ela vai nos trazer? Principalmente derivado aí de uma superfície mais rugosa, de uma superfície aí que pode captar corantes, pode manchar, pode muito mais fácil
perder a estabilidade de cor ao longo do tempo, tá? Então a gente pode ter muitos problemas. Problemas como o quê? Problemas como estabilidade de cor, problemas como manchamento, problemas como acúmulo de placa. E por que não? Se tem acúmulo de placa, infiltração marginal. Esses manchamentos, por exemplo, manchamento por pigmentação de bordo. O que é isso? Você já viu na sua resina composta, assim, de repente você fez uma resina, o paciente volta depois de 8 meses, depois de 6 meses, e de repente você observou um manchamento como se fosse um risquinho em alguma face, em algum bordo, e a hora que você passa a sonda, parece que tem ali um degrauzinho entre a resina, ou entre resina e resina, ou entre resina e dente. E isso é manchamento por pigmentação de bordo, ou seja, você não fez um bom acabamento em polimento ali e ficou um degrauzinho, ficou ali um pequeno gap, uma pequena lacuna, que ficou acúmulo de placa, a paciente ali de repente não escovou bem, ficou resto de alimento ali, e a placa bacteriana começou ali a infiltrar e manchou, teve um manchamento ali daquele degrau, daquela união entre a resina e o dente, ou daquela união entre a resina e a resina que não teve um bom polimento. Ou às vezes, quando a gente vai colocar uma camada sobre a outra, muitas vezes pode ficar uma rebarba ali que pode acumular placa bacteriana e você ter aí esses manchaments, né, de pigmentação de bordo, tá? Geralmente esses pigmentos ali com um bom disquinho você vai lá e remove, e aí você pode ali polir, deixar bem lisinho aquilo ali, ou muitas vezes essa infiltração ela pode penetrar ali nessa interface entre o dente e a restauração, e você acaba tendo que lançar mão aí de um instrumento rotatório para você remover e fazer uma micro restauração ali, fazer um reparo aonde infiltrou, mesmo que seja superficialmente. Então a gente pode correr nesses problemas, né? E quais são as causas desse problema? Principalmente, de repente o dentista não tem os materiais adequados, o dentista não tem uma sequência de acabamento e polimento, o dentista ele está com pressa, ou às vezes o dentista finaliza ali a faceta, finaliza a restauração e ele fala: vou polir na outra sessão, né? Na outra consulta, tá? E aí o que acontece? O cara esquece de polir. Acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem esses problemas e muitas vezes a gente acaba negligenciando o acabamento e polimento. E eu digo para você que o acabamento e polimento talvez seja até mais importante, o passo mais importante para você ter uma longevidade aí da sua restauração, tá? Então, a coisa que eu te pergunto, já aconteceu isso com você? Do paciente pegar e voltar e a tua resina não está tão bonita quanto no dia que você terminou a resina, passa um tempo, a tua resina não está tão legal, tá? Isso muito provavelmente pode ser alguma deficiência no acabamento e polimento, tá? E qual que é a solução para isso? A solução é você prestar atenção em duas coisas que você precisa prestar atenção. A primeira, que acabamento é uma coisa, acabamento, e 2, polimento é outra coisa. A gente tem que separar essas duas coisas, tá? A gente tem que separar essas duas coisas. Acabamento é uma coisa, polimento é outra. E a gente tem que separar essas duas coisas. E acabamento tem os seus materiais e polimento tem os seus materiais. Sendo que o acabamento você vai fazer primeiramente e o polimento logo depois do acabamento. Não é tudo misturado. Por exemplo, você tem um disco, por exemplo aqui, ó, a gente tem um disco que é aqui o Praxis da TDV, esse disco, né, o disco marrom, o disco marrom vermelho, marrom avermelhado, que é o mais granulado, tá? Esse aqui é um material de acabamento, tá? É um material de acabamento, diferente, por exemplo, de um
disco de feltro. Aqui a gente tem aqui, ó, um disco de feltro, que é um material de polimento. Então, nós temos, por exemplo, uma broca diamantada é um material de acabamento. Um disco é um material de acabamento. Nós temos aqui, por exemplo, a Optimize da TDV, que é uma borracha de polimento, de silicone, uma borracha universal. É uma borracha do quê? É uma borracha de acabamento e pode ser usada no início do polimento, tá? Então a gente tem que separar bem essas duas coisas. Então vamos lá, olha só. Entendido que a gente tem que separar as duas coisas, acabamento de polimento, a gente começa aqui com os materiais de acabamento. Os materiais de acabamento, a primeira coisa, a gente terminou a nossa faceta lá. Vamos pensar assim, a gente terminou a nossa faceta. Aí o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que acertar o perfil de emergência e o contorno daquele dente. A gente pode fazer isso aqui, que eu já mostrei, com um disco. Esse é o disco Praxis da TDV. A gente pode fazer ali trabalhando, por exemplo, no contorno, trabalhando no contorno disso aqui, né? A gente vai trabalhar no contorno. Então a gente trabalha no contorno, em todo o contorno do dente, fazendo o quê? Acertando principalmente perfil de emergência, ó. Isso é muito importante. O grande erro que eu vejo às vezes, ó, é o excesso de resina no perfil de emergência, na divergência aqui dos dentes, tá? E muitas vezes você acaba fazendo com que a distância mesiodistal na cervical fique maior e você erre no perfil de emergência. Para isso, você vai trabalhar com discos, tá? Então, esse é o Praxis da TDV. Aí a gente tem uma granulação média. Esse aqui é uma granulação média, um pouquinho mais fina que esse aqui, que esse vermelho escuro, tá? Olha lá. Então, eu basicamente, para trabalhar ali o contorno externo, eu trabalho simplesmente com esses dois discos. O disco vermelho escuro, né, marrom escuro, vermelho escuro, de granulação alta, granulação bem alta, e o disco médio para refinar um pouco mais ali aquela região. Às vezes acabo utilizando, né, a sequência depois desse aqui é um cor-de-rosa, tá ali na gaveta, não vou pegar, mas é um cor-de-rosa depois desse aqui, tá? Aqui às vezes eu uso, às vezes não, mas os dois, o grosso é, então, aí o Praxis da TDV. Então, material de acabamento. E depois disso, de eu acertar ali a anatomia primária, principalmente o contorno externo, eu venho trabalhando com aí, às vezes, uma pontinha diamantada 2200FF. Essa pontinha diamantada 2200FF, muitas vezes eu trabalho, se eu quiser desenhar algum sulco um pouco mais avantajado, mas muitas vezes só essa ponta aqui, que é a ponta Optimize da TDV, ela já me dá a capacidade de fazer um sulco, os dois sulcos vestibulares, principalmente por conta desse formato da ponta aqui, né? Um formato em forma de cone, que eu trabalhando ali a região com essa ponta sendo apontada para a cervical, como a gente pode de repente perceber aqui, a gente pode essa ponta trabalhar assim, e aí o que acontece? Essa área maior aqui, ela acaba me fazendo com que eu abra um sulco nessa região aqui, tá vendo? Ó? Então, ou seja, aquele sulco em forma de Y que a gente tem, o sulco mesial e distal, em forma de Y, ou seja, o sulco vem do terço médio para baixo se abrindo, a própria ponta ela acaba trabalhando e abrindo esse sulco. Então, a ponta de borracha, a borracha de acabamento, aí, que é a Optimize da TDV. A gente pode utilizar também material de acabamento, praticamente não vai dar para ver direito, mas a gente pode utilizar, tá bem desgastado as minhas pontinhas aqui, eu preciso comprar mais. Essa aqui, ela não é pequenininha assim, é um pouco maior, tá? Que eu já usei bastante. Então essa é a GIF da Ultradente, é a mais granulada, a verde, tá? Claro que ela tá maior, já usei, preciso comprar nova. E nós temos a GIF verde nesse formato, no mesmo formato aqui
da Optimize da TDV, nós temos a GIF no formato de disco, que também é um material de acabamento. Perceba que as pontas verdes elas são mais granuladas. Se você pressiona, ela desgasta, ela pode desenhar inclusive sulcos, tá? E aí, a mais granulada é a verde, tá? GIF, tá? Ultradente. Nós temos a amarela, que é intermediária, ela não é nem tão grossa quanto a verde e também não é tão fina quanto a branca. Nós temos a branca, também GIF da Ultradente. Deixa eu tirar os discos aqui para não misturar. Então, aí a branca, a sequência é verde, amarela e branca. Verde é a mais granulada, a amarela é a intermediária e a branca é a mais fina para você fazer o acabamento final antes de entrar na etapa de polimento, tá? Tem gente que utiliza essa aqui como polimento, também pode, mas é bom sempre estar na cabeça que são duas coisas separadas, acabamento e polimento. Então, mesma coisa, a gente tem também a GIF em forma de chama também, né? Tá vendo? A da TDV é maior. A GIF é interessante que ela tem o formato menorzinho do que a Optimize da TDV, se bem que a Optimize da TDV ela é coringa no consultório, tá? Isso aqui você usa muito, tá? De repente, para você dar um acabamento rápido, para polir na próxima sessão, para acabar e polir término de provisório em acrílico, em bisacril, isso aqui você tem que ter a Optimize da TDV. A GIF também eu gosto muito porque eu trabalho com a Optimize e depois eu venho no joguinho da GIF, tá? Por quê? Porque as GIF são mais pequenininhas, né? Então, de repente, eu quero desenhar um sulco, etc. Eu vou com a GIF. Então, acabamento aqui, discos e borrachas. Aí eu venho, utilizo essas borrachas e aí a gente continua com os materiais de acabamento. Então, utilizei as borrachas. Uma outra coisa que a gente faz, a gente pode utilizar na sequência um aspiral de acabamento. Esse é o polidor de resina composta da J. Então eu estou colocando esse aspiral aqui junto com a galera de acabamento. Então é o aspiral da J, ele vem uma duplinha, tá? Ou seja, é o marrom e o branco. Já tá bem detonado as minhas aqui, ó. Isso aqui é coisa de dentista mesmo. Minhas borrachinhas já estão bem detonadas, mas é só para você saber mesmo. Ó, esse aqui entraria como polimento e não como acabamento. Esse aqui, como é mais granulado, que seria a sequência seria só essas duas, tá? Sistema de polidores da J. Então, aspiral. O aspiral de acabamento e o aspiral de polimento. Tem gente que usa só isso aqui para um polimento rápido. Isso aqui é muito bom. Muitas vezes com isso você já faz um polimento rápido em pequenas restaurações, em restaurações de classe 5 ali, você pode passar um disco ali na cervical, depois polir com isso aqui já fica muito legal. Então, materiais de acabamento, as pontas diamantadas, multilaminadas e diamantadas também entram nesse grupo que a gente está trabalhando, que é o grupo de acabamento, tá? Acabamento. O que mais que a gente tem aqui de acabamento? Olha só, num segundo momento, quando a gente acerta o contorno, quando a gente trabalha de repente com a broquinha diamantada e o disco, a gente pode trabalhar com o disco e com a broca diamantada para fazer anatomia primária. Depois com as borrachas para alisar todo esse dente. E depois a gente utiliza uma ponta diamantada que ainda é na fase de acabamento e polimento, para a gente fazer o quê? Para a gente fazer as estrias de Hetzel, a microtextura e a macrotextura. A gente pode utilizar depois que a gente utilizou tudo isso aqui para deixar a anatomia primária certinha, deixar a vestibular bem lisa, sem bolhas, sem buraco, deixou tudo lisinho. Aí você vai utilizar novamente a mesma ponta diamantada que você utilizou para, junto com o disco, ajudar no contorno. Você vai utilizar ela levemente com uma ponta multiplicadora, fazendo aquelas pequenas estrias, né? Essas pequenas estrias que a gente vê principalmente nos dentes aqui, ó. Tá vendo? Essas estrias aqui, ó, que é a textura, tá vendo? Aqui, ó, a textura. E isso aqui a gente pode fazer com uma broquinha. A gente vem correndo com a broca. Vem correndo com a broca, bem fininha, ó, uma lista bem fininha
atrás da outra para a gente ter esse efeito que você está vendo no modelo aqui, tá vendo? Ó. Então, isso aqui é textura. Tá cheio de vídeos aí. Se você entrar no meu canal no Instagram, aqui no próprio YouTube, ou você tá vendo esse vídeo no Instagram, você pode ir no YouTube, tem vários vídeos lá mostrando como se faz essa textura, tá? Com a broquinha 2200. Esse vídeo aqui é só para você conhecer os materiais básicos, se você precisa de acabamento e polimento. Então, ali com uma broquinha 2200, você faz essa textura e aí depois você pode utilizar para suavizar essa textura, porque às vezes, né, a gente não tem ali aquele controle total na mão, às vezes a gente acaba aprofundando um pouquinho mais e marcando a resina composta, né? A gente às vezes marca a resina demais e precisa deixar isso suave, para ficar bem suave, como você viu aqui, né? Então a gente pode lançar mão daí das escovas Scotch-Brite, essas escovas cabeludinhas aqui. Então essas escovas Scotch-Brite, o nome dessas escovas, muitas vezes é difícil achar ela em contra-ângulo assim. Essas escovas Scotch-Brite para contra-ângulo, eu acho que você encontra numa empresa chamada DH Pro. Ah, eu esqueci de falar, nos mesmos materiais de acabamento, a GIF da Ultradent, além da amarela, verde e a branca, nós temos a azul. Essa azul é a chamada, se não me engano, Diamond Polish, uma coisa assim. Mas ela é única, tá? Ela é uma escova aí para dar um polimento final. É uma escova não é uma taça para dar um polimento final. E ela é de cor azul, da Ultradent. O que mais que a gente tem aqui? Então agora eu vou te mostrar os materiais de polimento. Materiais de polimento, o primeiro deles, depois que a gente sai das borrachas, dos discos, a gente pode entrar no que? Escovas de carbeto de silício. Escovas de carbeto de silício. Aqui a gente tem uma novinha e aqui a gente tem uma detonadaça. Então, escovas de carbeto de silício. Escova de carbeto de silício, ela vai, ao mesmo tempo que ela levanta o brilho, ela levemente, tem que tomar cuidado tem trabalhos mostrando que a escova de carbeto de silício, se você pressionar muito na hora de fazer o acabamento e polimento, você acaba arranhando essa resina composta e pode inclusive fazer ranhuras profundas na matriz da resina composta e pode prejudicar, deixando essa resina, ao invés de polida, bem polida, você acaba queimando ali aquela superfície da matriz e você pode fazer com que a resina ali fique porosa naquela região. Então, o ideal é trabalhar com esse tipo de escova sempre com irrigação, trabalhar nunca apertando ela, bem com o peso do instrumento só e numa rotação não tão alta. Então, procura controlar a rotação. Se você estiver controlando no pé, não baixa a rotação. Sempre lembre de uma rotação um pouquinho menor, não no talo como a gente trabalha sempre, mas um pouquinho menor. Você vai saber dosar isso, é só você tirar um pouquinho o pé, ou se você tiver um motor elétrico, baixar um pouquinho a rotação dela, para que você não arranhe essa resina. Então, aí, carbeto de silício, primeiro material de polimento, tá? Primeiro material de polimento. E aí, depois do carbeto de silício, novamente reiterando, aspirar o polidor da J, o branco, é um material de polimento. Outra coisa, feltro, também material de polimento. Então, aqui um feltro, esse feltro é um feltro aqui da Voco, existem feltros, a TDV também tem feltro, o DHPO tem feltro, e também a gente tem ali discos de feltro também, que eu gosto bastante, principalmente para você entrar com esse disquinho ali nas proximais e fazer o polimento nas proximais. Outra coisa, falar em proximal, eu gosto muito dessas micro escovinhas aqui, ó. É a mini escova Robson. Então, ó, mini escova Robson, uma escovinha lá, mini escova Robson. Você coloca ali a pastinha de polimento e você entra ali próximo daqueles términos, né? Muitas vezes você tem ali aquele término ali, gengiva aqui, muitas vezes você tem aqui, esse término aqui com resina aqui, ó. Você termina a resina em zero aqui, isso aqui pode acumular placa. E aí você vai fazer o polimento, um micropolimento ali com essa micro escova Robson, com
ali a sua pasta de polimento. Isso é bem interessante. Então, uma outra coisa bem bacana é você ter as suas escova de pelo natural. Então, escova de pelo natural é muito bacana, porque você faz todo o acabamento e vai utilizar aí a escova de pelo natural com pasta de polimento, tá? Já vou mostrar as pastas interessantes que dá para você adquirir, que eu gosto muito, tá? Então, escova de pelo natural é um material de polimento também, tá? Escova de pelo natural, mini escova Robson. Que mais aqui? E aí, pastas de polimento. A pasta que eu mais gosto, na verdade, é essa pasta aqui, ó, Ultradent Diamond Polish. Você tem a de 1 micrômetro, que você utiliza num primeiro passo para acabamento. Às vezes você está utilizando uma resina composta que tem ali as partículas um pouco maiores, e aí você entra com essa pasta de polimento para, né, de repente polir aquela resina de repente para dente posterior. Uma resina mais antiga, híbrida, por exemplo, uma resina híbrida, uma resina tipo Z100, aquelas resinas antigas para dentes posteriores. Então você tem aí uma pasta com uma granulação um pouquinho mais alta, e depois você entra para dar o refinamento com a Diamond Polish 0,5 micrômetros. Por exemplo, essa aqui vai muito bem para você fazer o polimento de resinas nanoparticuladas. Então você tem aí uma pasta de polimento de 0,5 micrômetros, uma pasta diamantada de polimento muito interessante, que eu gosto muito, dá um efeito muito legal. Uma outra pasta bacana, que é muito famosa, é a pasta única Enamelize da Cosmident, tá? Também pode ser usada, é uma pasta bem bacana, porém ela resseca um pouco no tubo, e essa aqui ela é muito boa, porém como ela resseca, sempre é bom utilizar ela com óleo mineral. O que o óleo mineral faz? Óleo mineral normal, ele é utilizado como laxante. Óleo mineral em qualquer farmácia você acha. Eu uso óleo mineral com todas as pastas, se bem que essa pasta que eu te mostrei aqui da Ultradent, ela é muito boa e ela já vem muito bem lubrificada, tá? Ó, essa aqui faz tempo que tá na gaveta, ó, e ela vem molhadinha ainda, ó, né? Ó, que bacana. Então ela não resseca, tá? Ó, tá? Ela é bem legal, tá? Mas mesmo assim eu gosto de utilizar o óleo mineral com ela, com a Enamelize. Por quê? Porque o óleo mineral é um dos veículos que lubrifica bastante. Ainda não é a palavra, mas é para você entender. Por exemplo, em um dente ali que você tem ali sulcos, que ele seja bem trabalhada a anatomia dele, tenha sulquinhos pequenos, periquimáceas, o óleo mineral vai fazer com que a escova rode, a escova com a pasta, que a pasta rode dentro dessas microfissuras e faça o polimento lá dentro. Então o óleo mineral tem esse efeito de ser um veículo que lubrifica bastante para levar a pasta de polimento lá dentro de cada microfissura e realizar um bom polimento, tá? Então por isso que o óleo mineral é bem massa para usar. Eu gosto bastante do óleo mineral e uso com todo tipo de pasta, tá? Então, essa aqui é uma outra pasta chamada Pasta Opal. Eu gosto muito dela. Uma vez que você compra essa pasta, você vai morrer utilizando essa pasta, tá? Porque ela dura demais e ela é uma pasta dura, tá? Ela é diferente das outras pastas. É a pasta da Henfert Opal. E você simplesmente utiliza da seguinte forma. Você pode pegar qualquer escova e você aciona, por exemplo, você aciona a escova aqui dentro, aperta lá o teu baixa rotação, aciona a escova e a escova ela vai pegar um pouquinho ali, ó, da pasta já diretamente em cima da escova. E aí você já vai poder utilizar fazendo o polimento. Uma forma bem interessante de utilizar isso aqui é utilizar a pasta Opal e depois utilizar um feltro seco depois disso, tá? Levanta um brilho muito legal. Então, depois de tudo isso, a gente viu tem muito mais coisa, tá, pessoal? Mas com isso aqui não precisa mais. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: acabamento, a gente vai utilizar pontas diamantadas, pontas de borracha. Outra coisa que eu não citei aqui, a gente vai utilizar também é acabamento, tá?
tiras de lixa. Eu uso a Epitex, uso a Epitex da GC e tira de lixa da TDV. Eu gosto muito dos materiais da TDV, material sem frescura, custo-benefício violento. Eu sempre gosto não é que eu faço propaganda, eu uso esses caras mesmo. Muito pouca gente, assim, de professores falam da TDV e são fãs da TDV. Eu sou fã porque essa ponta aqui, ela é coringa, tá? A ponta é coringa, a Optimize. Eu não vivo sem Optimize da TDV, Optimize, tá? Então é isso aí, tira de lixa, tá? E materiais de polimento. Materiais de polimento, nós temos a carbeto de silício, a Scotch-Brite, escova de pelo natural, Mini Robinson e os polidores em aspiral. Polidores da J para resina composta. Tá? Então, esse vídeo eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo ele foi feito simplesmente para te mostrar os materiais assim básicos, tá? Que tendo isso aqui você não precisa de muita coisa a mais, tá? E num outro vídeo, né, nos próximos vídeos, a gente já tem alguns vídeos de sequência de acabamento e polimento. É só você ir lá no YouTube, no Instagram, tá? Várias sequências. E eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo mostrando a sequência que a gente usa cada material desse aqui. Legal? Então eu espero que você tenha gostado aí e que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça a sua coluna aí do professor Vanderlei. Valeu, galera! Um abraço!